A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. E nós estamos estudando as deficiências sensoriais e nós vamos conversar um pouquinho sobre a deficiência de fala em crianças. Então, nós vamos conversar um pouquinho, te ajudar a compreender o que é a deficiência de fala em crianças. Lembrando que essa aula vai estar dividida em 3 partes, então essa é a primeira parte, e nessa primeira parte a proposta de aprendizagem para você é compreender melhor o que é a deficiência de fala. Eu queria fazer um pedido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário se gostou ou não gostou dessa aula, o quanto essa aula abençoou a tua vida. Deixa o teu like. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal relevante e podemos abençoar outras pessoas através do conhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a deficiência de fala. Nós, seres humanos, usamos muito para nossa comunicação a fala. Imagine uma criança que ela possui uma dificuldade de falar, de se expressar, o quanto é difícil para essa criança a aprendizagem, o conhecimento da palavra de Deus. Então é muito importante para nós que trabalhamos no Ministério Infantil na área da inclusão, conhecermos melhor a deficiência de fala, suas causas, os seus tipos e aprender a comunicar com essas crianças para poder ajudá-las a conhecer mais da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de deficiência de fala, pastor, o que é uma deficiência de fala? É quando a criança ou adulto ela tem uma dificuldade de produzir e articular sons de forma clara e compreensível. Então, a criança que tem uma deficiência de fala, ela tem uma dificuldade de produzir e articular o som, então emitir a fala de forma clara e compreensível. Então ela não vai conseguir se comunicar pela fala. Então é muito importante nós entendermos essas dificuldades e buscarmos uma linguagem alternativa para nos comunicarmos com essa criança e passar a ela o conhecimento da palavra de Deus, principalmente dentro do Ministério Infantil. A deficiência de fala ela pode se manifestar de formas diferentes. Ela pode se manifestar na dificuldade da pronúncia de sons e na articulação dos sons. Então, a criança ela pode ter dificuldade na pronúncia e na articulação dos sons. Ela pode também ter dificuldade na formação das palavras. Então, ela tem dificuldade de formar as palavras, pode ter dificuldade na fluência da fala. Então, muitas vezes ela vai ter dificuldade de falar de forma fluente, ou ela pode ter dificuldade na compreensão da fala. Então, todas essas maneiras de se manifestar são deficiência de fala. Então, existem maneiras diferentes da deficiência de fala se manifestar nas crianças. Pastor, o que causa em criança, em adulto, a deficiência da fala? O que pode levar a criança ou adulto a ter uma deficiência de fala? As principais causas são problemas na audição. Então, a criança ela tem problema na audição, então ela não consegue ouvir direito e por não conseguir ouvir direito, ela não consegue emitir a fala. Então, muitas crianças, elas são surdas e por causa da surdez ela não consegue. Às vezes ela poderia até falar, mas por não conseguir ouvir, ela não consegue emitir fala. Então, o problema na audição pode ser uma das causas da deficiência de fala. Outra que pode ser são lesões cerebrais. Algumas lesões cerebrais ocasionadas por problemas de saúde pode levar à deficiência de fala. Também pode acontecer transtornos no desenvolvimento. Alguns transtornos podem também resultar na deficiência de fala.
É muito comum no autismo algumas crianças ter dificuldade na fala. Então, o transtorno pode provocar essa deficiência de fala. E também nós temos problemas no controle muscular. Então, os problemas no controle muscular, então os músculos que produzem som, isso também pode causar a deficiência de fala. Então, a deficiência de fala pode se manifestar de formas diferentes, pode ter causas e razões diferentes para que a criança tenha deficiência de fala. Pastor, quais são os tipos de deficiência de fala que nós temos, que a criança pode apresentar? Alguns tipos de deficiência de fala que a criança pode apresentar são a afasia, que é a dificuldade de compreender e produzir som e processar a fala. Então, a criança ela pode ter essa afasia, que é uma dificuldade de compreender, produzir e processar a fala. Normalmente, ela é causada por uma lesão cerebral, principalmente no caso do AVC, que é o derrame cerebral. Então, essa lesão cerebral pode causar essa dificuldade de fala. Quando nós vemos pessoas que teve AVC, você vai ver que muitas delas às vezes até falavam e perdem a capacidade de se comunicar, porque essa lesão vai causar essa afasia, que é um problema de fala. Nós temos a disartia, que é os problemas musculares com relação ao músculo da língua, da boca, que pode causar também problema de fala. Nós temos também a gagueira, que é caracterizada pela repetição de palavras, e ela também é um problema de fala. Nós vamos ter a apraxia, que é um problema na coordenação dos movimentos, e esse problema de coordenação dos movimentos ou na articulação impedem a fala, então prejudicam ou impedem a fala. Então nós temos isso daí também. Nós vamos ter um caso que é muito conhecido quando fala em deficiência de fala, que é a mudez, que é a incapacidade total de fala ou parcial. Então a mudez ela pode ser a incapacidade total ou parcial da fala. E nós vamos ter um tipo interessante que é a mudez seletiva. É quando a criança ela tem capacidade de falar, mas por causa de um problema emocional ou um trauma, alguma coisa aconteceu e essa criança prefere não falar. Então ela pode falar, mas deixa de falar. Então esses são os tipos diferentes de deficiência de fala. Então nós aprendemos que a deficiência de fala é a dificuldade de produzir e articular os sons da fala de forma clara e compreensível. Ela pode se manifestar de várias maneiras diferentes, como a dificuldade da pronúncia de som, como a dificuldade da compreensão das palavras, como a dificuldade de fluência. As causas podem ser as mais variadas, desde uma lesão cerebral, como um transtorno, como uma dificuldade muscular. Então são de formas variadas e existem vários tipos de deficiência de fala. Então nós temos tipos diferentes de deficiência de fala. O importante para nós nessa primeira aula é entender que existem tipos diferentes de dificuldade, de deficiência de fala, e nós precisamos conhecê-las para poder trabalhar com a criança da melhor maneira possível. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Vamos esclarecer todas as tuas dúvidas. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito no curso, aqui embaixo vai estar toda a informação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer um comentário sobre essa aula, se gostou ou não gostou. Tudo isso é muito importante. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Lembrando, essa aula está dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte. Não perca as próximas partes, que vão ser muito importantes para você que quer trabalhar na inclusão, principalmente com as crianças com deficiência de fala. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amém.